O Jaguarão! Seu Jaguara! Ah, Jaguara! Sei que você tem histórias pra contar, tudo que passou pra chegar nesse patamar. Tamo entre amigos, vai e vem, pode chegar. Aqui só tem Jaguara e sempre tem mais um lugar, yeah. Papo Jaguara, humildade prevalece. Seu Jaguara, estamos começando mais um Papo Jaguara. Hoje é muito, mas é muito mais do que especial, porque, cara, a gente tá com uma lenda do humor brasileiro, e eu vou dizer pra vocês que, assim, a gente tá hoje muito emocionado e honrado de receber esse cara aqui no nosso programa, porque eu tenho certeza que vocês conhecem, porque ele tem muita história pra contar. Esse cara ficou 20 anos no ar com Cacete Planeta, vai completar agora no dia 18 de junho, 64 anos, isso mesmo? Perfeito. E olha, eu vou falar pra você, Bife, que eu quero chegar com 64 anos nessa pinta, cara. É verdade. Porque, olha, eu com 33 já tô... Imagina, tá precisando melhorar. Eu já tô judiado com 35. Cara, olha só, ele é ator, redator, escritor, roteirista e talvez muita gente não sabe, mas ele é engenheiro também. Hoje, com quem que a gente vai conversar aqui, Bife? No Papo Jaguara de hoje, Hélio de la Penha. Hélio, seja muito bem-vindo, cara, ao nosso programa. Obrigado. É uma honra receber você aqui. Legal. Que bacana. Cara, pra quem não sabe, o Hélio tá percorrendo o Brasil com seu show de stand-up, o Preto de Neve. E hoje ele tem um show em Jaraguá do Sul que ele vai fazer no Topata Comedy Club, Exatamente. Que legal, cara. É hoje que a gente tá gravando, mas quando vocês assistirem eu já terei passado por aqui. Isso. É? Se você assistiu o show dele aqui em Jaraguá, daí você deixa um comentário lá pra nós, lá pra gente ver o que vocês acharam. Mas com certeza o negócio é inesquecível. Hélio, eu vou começar com uma pergunta que o pessoal mandou pra nós, na enquete que a gente soltou ali. Porque tem uma frase sua, até que você falou numa entrevista que a gente gosta muito, que eu vou ler aqui para não falar errado. O humor está sendo levado muito a sério, mais a sério até do que os assuntos sérios, né? Isso é uma fala sua e combina muito até, de certa forma, com os dias atuais, hein? A gente tá tendo o problema do Léo Lins, etc e tal. E você começou em 78 com a revista Caceta, em plena ditadura militar, né? Sim. Então, cara, vocês passaram essa fase da ditadura. Logo depois da ditadura, vocês soltaram o Collor com a bunda de fora na revista lá. Como que é pra você passar por todas essas etapas e hoje ainda tá atuando, fazendo stand-up comedy, que é uma coisa relativamente, né, nova no Brasil, digamos assim? É, verdade. Qual que é a sua visão desse cenário? Como é essa adaptação pra você? Eu acho que esse panorama todo permite a gente falar que o humor é muito dinâmico, né? Ele, a cada momento, tem as suas conquistas, tem os seus obstáculos, e a gente viveu um período muito complicado na época da ditadura militar. Sim. Porque a censura era muito efetiva, não era baseada em opinião pública, era baseado no que pensavam os militares que estavam no poder. E você podia ir preso, você podia ser torturado, enfim, se fosse considerado um subversivo, de repente você podia até sumir, né? Podia desaparecer e tudo mais. Então, não necessariamente por causa do humor, mas por conta do envolvimento político, por conta da oposição ao regime militar e tudo mais, que a coisa era muito braba. Aí, depois, a gente teve uma outra etapa que foi justamente a abertura. E na abertura a sociedade como um todo estava querendo experimentar limites. Ela estava querendo testar, derrubar as fronteiras e ir o mais longe possível. A abertura que você diz quando encerrou a ditadura ali, o em fim 85. da ditadura militar, exatamente. A redemocratização do país e tudo mais. E aí, com isso, cara, havia um entendimento da sociedade como um todo de que as coisas estavam sendo testadas, os limites estavam sendo testados, sabe? Hoje a gente vive um outro momento, a gente vive uma democracia estabilizada e você tem meios, por conta das redes sociais,
de se manifestar, de manifestar o seu ponto de vista, manifestar a sua opinião, o seu desagrado. E, enfim, acho que isso, às vezes, a pessoa acaba confundindo essa liberdade com uma vontade de que a coisa que você não gosta não exista. Sim. Entendeu? Então, isso é uma coisa. Agora, assim, existe também um outro limite que é o crime, né? Sabe? Então, O crime, você diz o limite da piada, por exemplo? Eu digo assim, eu digo que existe a piada, se a piada é racista, sim, ela é piada, mas ela é racista. Ao mesmo tempo, e o racismo é crime, entendeu? A piada é uma liberdade de expressão, o racismo é crime. Então, assim, você pode fazer a sua piada? Pode. Você vai arcar com consequências, sim, entendeu? Se as consequências são justas ou não, aí isso é uma outra discussão, um outro capítulo que a gente pode conversar também. Eu acho engraçado até porque, lógico, nessa época eu não consegui, né? Não tava nascendo ainda, mas o pessoal comenta muito que vocês romperam barreira do humor naquela época, né? Porque vocês, sim, começaram com a revista, até o pessoal tem bastante entrevista sua, você contando a junção ali da revista Caceta e do Planeta Diário, jornal. E em que momento que entrou, por exemplo, vocês irem para um roteiro da TV Pirata, que também foi um programa que na época rompeu a barreira da televisão brasileira, né? Foi verdade. A história começou assim, a gente começou na Faculdade de Engenharia em 1978, eu, Beto Silva e Marcelo Madureira, a gente estudava na mesma turma da Faculdade de Engenharia da UFRJ. Uhum. E a gente também participava do movimento estudantil. Então, a gente não só vivia as questões acadêmicas, da professor, bandejão e tal, como também vivia as questões da política estudantil. E havia o jornalzinho do centro acadêmico. Mas a gente resolveu fazer um jornal que fosse independente do centro acadêmico, que fosse onde a gente colocasse o que a gente quisesse. E esse jornal foi a Caceta Popular. Começou vendendo de mão em mão nos estudantes de engenharia, aí a gente ampliou, começou a vender para os estudantes da UFRJ, e 2 anos depois a gente chamou o Bussunda e o Cláudio Manuel e começamos a fazer um jornal já num formatinho mais arrumado, tal, um jornal tabloide, mas vendia também de mão em mão na praia, nos bares, festival de universitário, essas coisas assim, entendeu? E, enfim, 78. Na época você tinha quantos anos? 78 eu tinha 19 anos. Olha que legal. 19 anos. Em 1988 começou o TV Pirata, ou seja, no finalzinho de 87 para 88, 10 anos depois que a gente estava nessa batalha e tal, a gente conseguiu nossa primeira efetivação profissional na área do humor, né? Que até então trabalhava como engenheiro. Ah, você chegou a atuar, profissão? Sim, todos nós estudamos, formamos, e a gente estagiava no período da faculdade, e depois a gente foi efetivado nas empresas. Ficamos ali durante um bom tempo. Eu me formei em 84 e até final de 88 eu trabalhei como engenheiro. Então, quer dizer, comecei a estagiar em 81, fui até 87 trabalhando como engenheiro. E fazendo um projeto paralelo. Fazendo um projeto paralelo, a Caceta Popular, entendeu? Mas esse jornal já tinha humor ou era bem sério? Era só humor, só tinha humor. Era só humor? Era só humor, entendeu? E aí o que acontece? O que aconteceu foi o seguinte, o Jô Soares era da Globo, saiu da Globo, foi para o SBT, levou também redatores de comédia, e a Globo queria criar um programa novo, um programa inusitado, não sei o quê, chamou para comandar esse projeto o Guel Arraes, que era um diretor de novelas e tudo, enfim, já feito outras séries também, tipo Armação Ilimitada, fazia as novelas cômicas do horário das 7 e tudo mais, junto com o Cláudio Paiva, que tinha sido foi fundador do do Planeta Diário. Naquele momento ele já tinha saído do jornal, o jornal continuava nas mãos do Hubert e do Reinaldo, que foram os três que tocavam o jornal, e ele estava na Globo, meio perdido lá, enfim, fazendo projetos avulsos, até que o Guel Arraes chamou ele para os dois comandarem
esse novo projeto. E a ideia deles era criar um programa de humor em que os atores fossem atores de área de comédia, não necessariamente comediantes. Não tinha ninguém que participava de programa de humor, sabe? Os programas tradicionais. E também chamou redatores que atuavam no humor, mas não escreviam para os tradicionais programas, que era o Chico Anísio, digamos, se fosse, digamos, A Praça é Nossa, sim, os programas mais convencionais, entendeu? E aí formou 2 times incríveis, né? Atrás das câmeras ali na redação, além do Cláudio Paiva na redação final, eu ajudei ele, fui um sub na redação final com ele, mas estava lá todo o pessoal do Caceta, todo o pessoal do Planeta Diário, você tinha o pessoal dos quadrinhos lá de São Paulo, que era o Glauco, o Laerte, você tinha os autores do teatro, chamado Teatro Besterol na época, que era a comédia que se fazia, então era o Mauro Razzi, Vicente Pereira, além disso você tinha Miguel Falabella, Pedro Cardoso, tudo isso era redator do TV Pirata. Caraca. Patrícia Travassos também, que veio do Asdrubal e tudo. E na frente das câmeras você tinha Cláudia Raia, que tinha acabado de estrear uma personagem chamada Tancinha, numa novela. A Regina Casé, que tinha feito anos, o Asdrubal trouxe o trombone, mas estava fazendo naquele momento a Tina Pepper na novela. Você tinha o Ney La Torraca, que já era um galã consagrado, o Marco Nanini, que também era um galã consagrado, você tinha a Débora Bloch, que veio num grupo de teatro besterol chamado Manhas e Manias, Cristina Pereira, que também rolava no teatro, muitos rolou no teatro da comédia, Luiz Cardoso, Guilherme Caran, Diogo Vilela, um timaço, uma coisa assim que era um prazer enorme escrever para aquelas feras, né? Cara, e sabe qual que é a dúvida que surge? Assim, eu, infelizmente, não fui dessa época, não consegui acompanhar o TV Pirata, assisti alguns episódios pelo YouTube que tem ali, né? Mas o pessoal mesmo comenta, foi um programa que durou pouquíssimo tempo, foi 3 anos, alguma coisa assim. Foi 2 anos e meio. Pois é, com um time desse, um programa que fazia tanto sucesso, por que acabou, por exemplo? Eu não sei se ele fazia esse sucesso todo de audiência, ele tinha uma repercussão muito grande. E ele virou um programa cult. Hoje ele tem digamos assim, um respaldo, talvez até maior do que na época, entendeu? Na época ele era uma novidade, sabe? A garotada gostava, tudo, a gente tinha uma audiência competitiva. Tipo meio Ramones, né? Que fica famosa depois que acaba, né? Que aumenta, né? Isso. Meio isso assim, porque de alguma forma o TV Pirata ele se mantinha, não era por favor, era porque dava audiência, sim, né? Mas o legado do TV Pirata ele foi reconhecido depois, entendeu? Porque 2 anos e meio teve o TV Pirata, aí a gente apresentou o projeto do Cacete Planeta, e quando a gente começou dentro de um outro programa chamado Dores para Maiores, e tinha um quadro do Cacete Planeta. Isso foi durante um ano, o ano de 91, e no ano de 92 a gente começou com o Cacete Planeta Urgente, que foi até 2012, né? Sim, foram 20 anos ali. Exatamente. E a proposta então do Cacete Planeta foi vocês que levaram até a direção. Sim. Ele era a partir da nossa experiência como redator no programa e como coisas que a gente queria fazer, claro, e como a gente gostava de brincar com a coisa da atualidade, mexer com temas políticos e tudo mais, e que até no TV Pirata, o TV Pirata ele tinha um espaço mais para o nonsense, era mais, porque assim, era mais rico você fazer uma composição de personagens para os atores e tudo mais. E quando você vai cobrir a atualidade, o papel do ator ele fica secundário, né? Mais importante é a notícia e a forma como você vai abordar a notícia, né? Então eles não gostavam tanto assim, sabe? Tinha repercutir, mas não. Eles gostavam quando você fazia um personagem pro cara, tipo assim, quando o Guilherme Caran fez o Zeca Bordoada apresentando o TV Macho, sabe? A Cláudia Raia fazia o Tonhão nas Presidiárias, a Débora Bloch até fez uma personagem típica de repórter, que era uma repórter que falava tudo
como faziam os repórteres, enfim. O gestual. Leila Torraca fazia o Barbosa, né, na novela Fogo no Rabo. Essas brincadeiras. Eu adorava eles gostavam. quando ele terminava a novela e vinha já as esquetes da zoeira da novela. Aí já estamos falando do Cacete Planeta. Que era as paródias, né? Estamos ainda aqui falando do TV Pirata, né? Entendeu? E aí o TV Pirata, aí o Cacete Planeta, quando ele surgiu, ele trouxe, obviamente, essa bagagem da coisa do nonsense, toda a relação e tal. Só que a gente não tinha tantos recursos dramatúrgicos. A gente não era ator, entendeu? Então a gente foi buscando a coisa da notícia, o repórter 1, repórter 2. Durante muito tempo a gente tinha só repórter 1, repórter 2. Quando tinha que fazer um personagem, a gente convidava um ator para fazer. Tanto que no começo do programa, até o Pedro Cardoso, ele fez o Collor pra gente. Tempos depois, o Hubert assumiu o papel do Collor, mas assim, no início foi bem... Foi gradual, então. Foi bem gradual, bem gradual. Caramba, A própria Maria Paula, ela surgiu, ela era só uma VJ, ela só era uma apresentadora. Depois é que ela foi ganhando espaço como atriz, né? E fazendo os papéis. Se consagrou também, né? Exatamente. Como pode. E você, essa história que você contou do TV Pirata, isso veio antes? Porque muita gente não sabe. Eu, inclusive, não sabia, porque eu sou fã do Cacete Planeta, mas era uma banda, né? O Caceta, a Caceta Popular e Planeta Diário se juntaram da seguinte forma. Hoje até estava vendo um post de uma figura que foi fundamental para a nossa história. Estava falando com o Pedro Pan, um cara chamado Paulinho Albuquerque. Paulinho Albuquerque, ele era um diretor musical, ele era um curador de festivais, festival de jazz e tudo mais, e ele cuidava da agenda de uma casa lá no Rio de Janeiro chamada Jazzmania. Tá? Então ele tinha toda a programação na mão dele, só que segunda-feira ela estava vaga. E ele era muito ligado ao humor, muito ligado, era fãzaço do Monty Python, apresentou pra gente muita coisa que ele tinha, na época não tinha esse acesso, não tinha Google, não tinha porra nenhuma. Mas ele tinha cassetes dos programas do Monty Python, sabe? E, enfim, e aí ele mostrava pra gente as coisas e tal. E o que acontece? Ele teve a ideia de chamar o pessoal da Caceta com o pessoal do Planeta e falou assim, cara, eu acho que eu estou querendo fazer uma noite de humor e vocês são engraçados, vocês podiam fazer um show. Eu não tinha nem ideia exatamente do que podia acontecer. E a gente já estava escrevendo para essa turma fera, né? Então a gente achou que era melhor a gente partir para um outro caminho. Então fizemos uma banda de música de humor, músicas originais, não eram paródias, paródia comercial. A gente chegou até a fazer isso no passado de brincadeira, mas ali no caso a gente estava fazendo músicas originais, a gente escrevia as letras e chamou um amigo nosso, compositor, o Mushebab, que ele foi o nosso maestro, digamos. Ele fazia as melodias, ele ensaiava a banda, e era uma banda assim, era uma banda enorme, porque como a gente não tocava porra nenhuma e já éramos 7, entendeu? Ainda tinha que ter os instrumentistas, né? Então éramos nós 7, de nós 7 apenas o Reinaldo é contrabaixista, né? Ele, inclusive, hoje em dia, ele tem uma banda de jazz e tudo mais, né? Que legal. E aí, mas fora ele, você tinha o Mushebab, que era o maestro e era o guitarrista, você tinha o Reinaldo como baixista, você tinha o Robertinho como baterista, o Murilão no saxofone e o nosso tecladista, que vários ocuparam o papel do nosso tecladista. Então, eu até ia questionar isso. Eu falei, pô, mas o que você tocava na banda? Era como se fosse encenado ali. Não tocava nada. Playback. A gente brincava, a gente cantava mal e fazia alguns esquetes entre as músicas e tal, entendeu? Que legal. Durou quanto tempo? Aí o que aconteceu? Esse show começou justamente no Jazzmania, nessa casinha, segunda-feira, que era um dia que os artistas estavam de folga, né? Começou a virar um programa cult. A galera toda ia lá, Lulu Santos, Nelson Mota, Caetano Veloso, todo mundo ia frequentar. E a gente começou a zoar com a plateia. E o público começou a ir, primeiro porque as piadas eram legais e tal, e também porque tinha a chance de ver esses artistas lá presentes, sei que, sendo zoado e tudo mais. Então a coisa foi crescendo
dali o Jazz Mania foi uma casa que lançou. Na segunda-feira ele lançou o Caceta e Planeta, e na terça-feira estava lançando uma menina que acabou dando certo, chamada Marisa Monte. Entendeu? Porra, sério? Pra você ver como é que era o nível o patamar da brincadeira ali, entendeu? Caramba, cara. Sabe? Aí depois a gente saiu dali, a gente foi para um Teatro Ipanema. Do Teatro Ipanema a gente já ganhou uma roupagem, já botou figurino, não sei o que e tal, e depois foi fazer nas grandes casas do Brasil, né? Na época o Rio de Janeiro era o Canecão. Entende? Sim, em São que Paulo hoje era o Crédito Carral. Crédito Carral. Comparado, digamos. O Vivo Rio, essas casas assim, né? Para 2.000 pessoas, coisa assim. E a gente rodava o Brasil, né? Em São Paulo também tem um Crédito Carral, na época era o Palace, que era a grande casa. Enfim, a gente circulava nessas grandes casas pelo Brasil, fazendo show. E enquanto a gente escrevia o TV Pirata. Quando o programa começou, a gente ainda manteve o show por algum tempo. Mas, em 1998, o programa deixou de ser um programa mensal. Ele era mensal inicialmente, né? De 92 até 97, ele era um programa mensal. Caramba. Então, a gente tinha tempo de viajar, fazer show. Mas, como a gente era ator e autor, Sim. Quando o programa virou semanal, ficou absolutamente inviável. A gente parou com o show. E ficamos sem fazer show, nunca mais fizemos show, entendeu? Cara, mas foi um bom tempo ainda você fazendo show. Foi. Você sabia disso aí, bife? E principalmente porque quem vê acha que é fácil fazer, mas o criar atrás disso aí é o que demora mais, né? Uhum. É muito incrível. Você hoje, né, você, na sua visão, porque, cara, o Caceta do Planeta foi icônico, né? Nessas situações até que ele comentou, das paródias de novela, tinha Chocolate com Pimenta, tinha um personagem da Tosse Humana. Sim, com a cobertura das Copas. Nossa, era incrível. E hoje você enxerga espaço para esse tipo de programa em televisão aberta, porque assim, na época, se você for ver, Caceta e Planeta, tinha o Pânico. Hoje em dia não tem mais programas desse tipo de humor, né? Hoje o humor não está na televisão, definitivamente não existem programas de humor na televisão. Isso aí fez parte de um outro momento, num outro contexto, era uma outra realidade. Hoje em dia o humor está no celular, né? Ele está no celular, está no YouTube, está no meme, enfim, ele foi pulverizado. As emissoras, por algum motivo, deixaram de investir em programas de humor. O único programa de humor que sobrevive, convencional de humor que sobrevive, é a Praça é Nossa, que está inclusive absorvendo talentos do stand-up, né? Está lá o Diogo Portugal, Melmar. Tem o Matheus Ceará. Enfim, Matheus Ceará, uma garotada boa que está lá no Praça é Nossa. Mas assim, de uma maneira geral, você não tem. Eu acho que até a forma de você consumir televisão era completamente diferente, né? Porque você tinha um aparelho na casa que ficava no centro da sala, na frente de um sofá, onde a família toda se reunia para assistir aquele programa, e quem não quisesse ia chorar no quarto, porque não tinha outra opção, entendeu? Hoje, mesmo que você tenha um programa de televisão, mesmo que toda a família esteja assistindo o mesmo programa, vai acontecer de alguém estar assistindo na televisão na sala, o outro assistindo no quarto, o outro deixou para ver amanhã no streaming, enfim. Ou alguém está junto, mas está mexendo no celular. A coisa é completamente diferente, né? Então você tem uma outra realidade. Se você muda a forma de consumir aquilo, obviamente você vai ter que mudar a forma de produzir e a forma de exibir e tudo mais, né? Essa adaptação para você foi tranquila? Para você entrar no show de stand-up? Porque assim, você tá 20 anos de Caceta do Planeta praticamente foram com paródias, criando personagens, etc. O seu show Preto de Neve não é um personagem, ele é o Era de La Penha. Sou eu. Como que foi essa adaptação para você? Tranquilo? É outro mundo? É um desafio, Nada assim... Nada que... Eu acho assim, eu tô muito feliz com o meu show, que o show tá muito bacana. Sim. Você vai ver? Eu vou ver. Então depois você comenta. Boa, claro! Depois você deixa seu comentário aqui no vídeo. Eu deixo meu comentário. É mas é legal, tá com muito show, né, cara? Tá rodando o Brasil inteiro. E o que é assim, obviamente, cara, que
as pessoas pensam assim, ah, não, o cara tava fazendo televisão, de repente resolveu, aí por isso que tá certo, tava fazendo stand-up aí, tá lutando. Não é bem assim, as coisas, elas sempre acontecem de forma gradual, as pessoas que não acompanham, né? Tem até um velho ditado que diz assim, que o sucesso da noite pro dia leva mais ou menos uns 10 anos, entendeu? Então é isso, o programa acabou, eu fiz outros projetos, né? Tem um filme lançado até no Globoplay chamado Correndo Atrás, que é baseado num livro que eu escrevi. Participei de uma novela Totalmente Demais. Participei de algumas séries, né? Lá atrás eu participei de uma série chamada Segunda Dama, com a Heloísa Perricet. E agora está no ar aí o Encantados, que eu faço uma participação, o Sogra que te pariu, eu faço uma participação, fiz participação em filme do Hassum, Vizinhos. Caraca. Fiz participação em filme do Bruno Mazeu, qual é aquele... daqui a pouco eu lembro o nome. E esse filme que você comentou, Correndo Atrás, você foi o roteirista, né? Exatamente, filme. Se eu não me engano, exatamente. 2018, né? 2018 foi lançado. O livro, acho que é 2016, alguma coisa assim. O livro não. O livro, Vai na Bola Glanderson, né? O livro é de 2006, tá? 2006. E em 2018 a gente lançou Muita Calma Nessa Hora, eu tava querendo lembrar, Muita Calma Nessa Hora 2, que eu participei do Bruno Mazeu. Esse filme é top, eu assisti esse filme. Aí eu escrevi o livro em 2006 e, enfim, em 2016 a gente começou a conversar sobre a possibilidade de verter ele pro cinema, sabe? Tem o Ailton Graça, o elenco é muito estelar, né? Tonico Pereira, né? Tem Ailton Graça e Juliana Alves, eles fazem o papel principal, o par principal. Você tem a Lelê e o Juan Paiva fazendo o papel do casal mais jovem. Você tem participações tipo Tonico Pereira, o Lázaro Ramos, eu, Dadá Coelho. Enfim, o filme está muito bacana. Que legal, cara. Muito bacana, sabe? E ele rodou, esse filme, se eu não me engano, ele rodou vários festivais. Daí depois que ele foi pro grande público, né? Rodou vários festivais no mundo. A gente teve um festival em Nova York, em Los Angeles. Caraca. Teve em Berlim, teve em Lisboa, Roma. Cara, Miami, eu estive lá, esse eu por acaso lá, pessoalmente. Também foi no Fest Rio, aqui no Brasil. Foi no Festival de Goiânia, enfim, passou por vários festivais, até que quando a gente ia lançar ele no circuito comercial, veio a pandemia e primeiro veio o governo Bolsonaro, que acabou com a Ancine, tirou verba e tudo, a gente ficou com o filme pronto, mas sem verba para o lançamento. A verba estava presa lá, a gente tinha o dinheiro, a gente já tinha captado, mas não conseguia liberar o dinheiro. E aí o tempo foi passando, veio a pandemia, aí não tinha mais como lançar ele comercialmente nos cinemas. A gente optou, em vez de segurar, a gente optou por lançar ele na TV, no cabo, né? Primeiro pela Telecine, né? E agora está disponível lá no Globoplay para os assinantes, né? Pois é, e é incrível, né? Porque esse filme, eu até vi vários comentários dele, tem um potencial enorme. Daí teve dúvidas que o pessoal mandou por que o filme não tinha sido lançado no cinema. Agora é isso. Esclarecendo. Foi essa coisa que aconteceu. Aconteceu isso com alguns filmes nesse período, né? Entendeu? No período que o Bolsonaro assumiu e fez um boicote para a cultura nacional, enfim, muita gente saiu prejudicada, né? O mercado encolheu bastante. E aí a saída foi achar outras alternativas, né? Incrível. Tem algum projeto de outro filme para vir por aí com você? Tem um filme agora que eu vou lançar agora em julho, chamado Perdido. Na verdade, não é um filme de humor. Eu trabalho como ator, né, nesse filme. Esse filme é um conto de fadas para as meninas, para as adolescentes e tal. E ele é meio disruptivo, porque ele acontece no século XIX e eu faço o papel de um médico, né? E na época os pretos eram só escravos e tudo mais. Então, quer dizer, eu era um médico, amigo do pai do protagonista. Enfim, é um filme, é um lançamento da Disney. Caraca. E vai sair agora, dia 4 de julho,
4 de julho. Vai ser o lançamento desse filme, Perdida. Olha só, tá muito fica a bacana. dica em Jaguarara pra assistir. Entendeu? E eu tô agora fazendo um ensaio de um filme que a gente vai rodar, que são várias historinhas, um filme chamado Todo Mundo Tem Problemas com Amor. Na verdade, é um filme, uma adaptação de um filme, todo mundo tem uma peça do Domingos de Oliveira chamado Todo Mundo Tem Problemas Sexuais, e a gente fez uma adaptação, enfim, os roteiristas lá fizeram, e me convidaram para fazer um papel numa das cinco histórias, entendeu? Então tem várias coisinhas assim acontecendo, as pessoas ficam achando que porque não está na televisão, não está fazendo nada. Está acontecendo bastante coisa. O pessoal até, na verdade, a ideia das pessoas é o seguinte, como foi muito sucesso pelo Cacete Planeta, daí hoje, como você falou, hoje a maioria das pessoas é TikTok, né, cara? Vendo dancinha e coisa assim, as pessoas acabam se ofuscando e não acompanham. Tanto que quando a gente colocou na OCP que o Hélio de la Penha vem aqui e tal, cara, foi todo mundo, caramba, vai voltar o Cacete Planeta. Falei, poxa, mas esse cara tá com inúmeros projetos, né? E o Cacete Planeta até, recentemente, teve uma época que tava até atuando pelo YouTube, né? Você tava com algum programa de entrevista? A gente tinha um canal no YouTube, aí durante um ano a gente teve um programa na TV Cultura, quer dizer, não o Cacete Planeta, mas parte de nós, eu, o Beto, Cláudio e Hubert, a gente teve um programa chamado Conversa Piada na TV Cultura, e que a gente conversava justamente sobre as atualidades, as notícias daquela semana, entendeu? Isso foi justamente no ano de 2021. Na TV Cultura? 2021, na TV Cultura, tá? Mas hoje em dia, cada um dos cacetes está cada um indo por um caminho diferente, né? O Cláudio Manuel virou um documentarista, né? Ele já tinha feito um documentário muito premiado, que era sobre a vida do Simonal. Ele é feito, se eu não estou enganado, ele fez do Chacrinha também, né? Fez do Chacrinha, fez do Bussunda, Meu Amigo Bussunda, e esse é muito bacana, tá no Globoplay, eu recomendo. Meu Amigo Bussunda, tá? E que aí todo mundo dá depoimento e tudo, sabe? A gente conversa, a gente conta várias histórias do Bussunda. É um documentário dele ali. É muito bacana. Um documentário seu? Não vai ter? Pô, tem história pra contar ele. Não, ainda tô vivo. Não, lógico, mas tem que fazer um em vida, né? Acho que... Uma biografia? Eu acho assim, que o falta mesmo, que eu sinto falta, é um documentário sobre o Cacete Planeta, a história do Cacete Planeta, que aí ia incorporar a minha trajetória, mas assim, o Cacete Planeta é que teve uma relevância no humor. Nossa. Que eu acho que ela não pode ser esquecida, invisibilizada. Então eu espero que alguém tenha essa ideia. A gente não faz sentido a gente, ou mesmo o próprio Cláudio Manuel, fazer um documentário sobre si mesmo, entendeu? Sim. Imagina ele entrevistando ele, entendeu? Cláudio Manuel, por que você era genial? É porque eu era foda mesmo. Porra, não vai dar. Não tem sentido, né? Não vai dar certo. Mas cara, com certeza vai aparecer daí, porque não tem como fazer. E eu vi até uma entrevista sua, você comentando que o Pânico na TV é praticamente um filho do Cacete Planeta, né? Entre aspas, assim. É inevitável que a geração de humor audiovisual que veio depois do Caceta tenha bebido na fonte, porque era aquilo, cara, as opções de humor no Brasil eram muito poucas, entende? E de humor renovador foi o TV Pirata e o Cacete Planeta, porque antes você tinha vários programas, mas eles eram os programas mais convencionais, a Escolinha do Professor Raimundo, a Praça é Nossa, o Chico Anísio Show, o programa do Jô Soares lá, o Vivo Gordo, tudo. Todos você pode criar um denominador comum. Quem destoava disso tudo era o TV Pirata, até por algumas características objetivas. O TV Pirata foi o primeiro programa da TV brasileira e um dos primeiros do mundo de humor que não tinha claque. Não tinha aquela coisa da pessoa da risadinha para indicar onde é que era a parte engraçada, entendeu? Caraca, mas existe isso. Não, se você procurar, o Seinfeld tem claque, né? Se você pegar aí
a maioria das séries, How I Met Your Mother, todos eles você tem aquela risadinha pra dizer, olha, aqui é engraçado, aqui é engraçado. As séries também, né? Two and a Half Men, The Big Bang Theory, tudo tem essas risadinhas. Exatamente. Caraca, que te induzem a sorrir também, né? Exatamente. Então, e a gente, pra induzir a gente resolveu romper com isso. E o Chico Anísio não acreditava que isso fosse dar certo. Entendeu? Ele não acreditava, porque ele sempre fez isso e ele achava que a gente ia se ferrar. Entendeu? Ele falou assim, as pessoas não vão saber a hora de rir. A gente falou, pô, olha, eles vão rir na hora que foi engraçado. Ponto. Entendeu? E deu certo. Deu certo, entendeu? Mas foi uma... Assim, a gente tem que tirar o chapéu para uma figura da televisão chamada José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, pai do Boninho, o Boni, que foi o cara que peitou, que topou, que deu respaldo para a nossa loucura ali, achando que realmente podia. E ele tinha aquela ideia assim, fala, cara, tem espaço para todo tipo de humor. Então, na época dele, a televisão era cheia de programas de humor. Assim como você tinha o TV Pirata, que era um programa mais de vanguarda, e depois o Cacete Planeta, você tinha a Grande Família, Sim. sabe? Você tinha a Diarista, você teve... a escolinha do professor Raimundo, enfim. Sai de baixo. Zorra Total. Sai de baixo, entendeu? Zorra Total. Olha só, então você tinha um programa popular no sábado, você tinha na quinta-feira você tinha uma série que era a Grande Família, você tinha a escolinha do professor Raimundo num horário a semana inteira. Sim. E você tinha o TV Pirata nesse momento diferenciado ali às terças-feiras. Então, quer dizer, não sei nem se eu me repetir aqui, mas é mais ou menos isso, entendeu? Sim. A variedade tremenda. Então, dentro da variedade, ele achava que cabia, sim, a gente apresentar um formato diferente. E esse formato ele resultou depois no Cacete Planeta, né? Por sermos os autores, a gente era como a gente era um grupo, né? A gente trabalhava coletivamente, então a gente acabou impondo uma força na redação que os outros autores mais dispersos não conseguiam superar, entende? Sim. E aí o que acontece? O que acontece é que a gente traz novidades que depois viraram corriqueiras, coisas corriqueiras, como, por exemplo, entrevistar populares, entrevistar celebridades, ir na casa de celebridades, viajar, cobrir eventos reais, como Copa do Mundo, como privatização, manifestação contra a privatização, manifestação pelo impeachment do Collor, enfim, em todos esses eventos a gente estava presente, está em Brasília, que depois o CQC virou muito a marca assim, o CQC está em Brasília, mas a gente esteve em Brasília muito mais, Sim. muito antes do CQC, entendeu? E confrontando os deputados e tudo mais, enfim. Então, quer dizer, todos de alguma maneira bebiam nessa fonte. O primeiro programa que saiu de dentro dos estúdios foi o Cacete Planeta. O TV Pirata ainda era dentro do estúdio. Sim. Ele tinha toda aquela novidade e ela confinada nos estúdios da Globo, né? Mas assim, já tinha uma grande novidade que era assim, você tinha figurino, você tinha cenário, você montava um cenário de um quarto para fazer uma piada de um adolescente, aí depois você desmontava aquele quarto, fazia uma cozinha para fazer uma dona de casa. Enorme de cenografia. Era uma coisa assim, o humor levado a sério, né? O humor enquanto superprodução, entendeu? E aí a gente no TV Pirata, no Cacete Planeta, a gente trouxe essa novidade que foi aproximar, trazer o humor do brasileiro, mostrar como o brasileiro é engraçado, entendeu? E a gente tinha muito mais a preocupação de trazer o cara e mostrar que ele é engraçado do que pegar ele e dar uma sacaneada. Sim. Entendeu? Não era muito a nossa, sabe? Se o cara não estava afim de participar do programa, a gente abria a mão e ia para trás do outro. O Pânico já tinha ia atrás, né? Não sei o quê, ele ficava perseguindo ali, ia atrás. Enfim, não estou falando bem nem mal, estou falando assim, são características diferentes de programa, né? E vocês nunca foram, eu já vi até entrevista, vocês tiveram alguns episódios que chegaram a não ir pro ar, né?
como foi o caso se eu não me engano, foi do atentado de 2000. Sim. Você comentou tal, que depois foi até melhor que o Pânico não tinha isso, né, cara? O Pânico pegava, soltava e depois recebia os processos, né? Então, vocês não tinham... O que acontece também, vamos fazer a comparação das audiências, né? Sim. Entendeu? Então, quando você está falando com, sei lá, 10 milhões, 3 milhões de pessoas, 3 milhões, não é nem 10 milhões, 3 milhões de pessoas, e pessoas que acabam sendo, tendo um perfil muito homogêneo, entendeu? É completamente diferente quando você está falando com 40 milhões de brasileiros, entendeu? Espalhados no Brasil inteiro, em todas as classes sociais, todos os gêneros, enfim, é uma potência muito maior. Então a gente tinha que ter uma preocupação, porque a nossa intenção era preservar essa audiência do começo ao fim do programa, entendeu? A gente depois analisava, minuto a minuto, tal, se a audiência caiu, a gente ia ver o que aconteceu, o que a gente estava apresentando naquele momento, o que não deu certo, entendeu? A gente nunca culpava, não é porque tem jogo do Corinthians. Não, a gente queria ver o que a gente podia fazer para melhorar o programa, para ele, na semana que vem, ser melhor do que o programa dessa semana, entendeu? Caraca, incrível. Deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade que eu tenho. Talvez você, lógico, né, vai conseguir me esclarecer. Hoje em dia, de certa forma, está muito mais fácil. Você entra no Instagram, você consegue ver lá que é o gênero que se seguem, idade, etc e tal. Como é que na época da televisão você tinha isso? Como você comentou agora, mas como vocês conseguiam mensurar qual era o maior público? Não era todo mundo que tinha acesso a esse tipo de medidas, né? Mas a TV Globo era uma potência, então ela tinha os institutos de pesquisa que ela contratava justamente para analisar o comportamento do público e tal. Até hoje você tem, né? Tem essa coisa assim, a novela, um determinado personagem não está dando muito certo, aí de repente aquele personagem começa a desaparecer e começa a dar ênfase num outro núcleo, porque isso aí está sendo pesquisado, qual é o núcleo que está funcionando, que o público está gostando mais. Então, por isso, porque você estava falando, a televisão, TV aberta, é diferente de uma TV segmentada, é diferente de um canal do YouTube, é diferente de um TikTok, assim, nesses outros todos, você vai definindo o perfil do seu público, né, e você vai trabalhando para aquele perfil. A nossa preocupação era atingir todo mundo, entendeu? Até porque a emissora queria vender comercial para todo mundo, entendeu? Ela queria vender um sabão em pó, queria vender um automóvel, queria vender uma bicicleta para o garoto. Então a gente tinha que manter essas pessoas sentadas na frente da TV o tempo todo que a gente fosse passar o programa, entendeu? Então o sucesso do programa, ele dependia muito da retenção do público para assistir as nossas atrações. Porque, cara, 20 anos no ar... Pô, não é para qualquer um. Exatamente. E quando você tem 20 anos, cara, obviamente, é que assim, a garotada tem uma ilusão de que, não, as coisas eram todas, o mundo estava parado, aí quando o sujeito nasceu no ano 2000, aí as coisas começaram a mexer. Não, o humor sempre foi dinâmico, Então, quando a gente começou a fazer o humor nos anos 90, a gente já não fazia o que se fazia em 1970. O pessoal de 1970, lá o Jô Soares, Renato Corte Real, Agildo Ribeiro, Paulo Silvino, eles não faziam humor de 1950, do Mazzaropi, entendeu? Sabe? Poucos programas atravessaram todo esse período, tipo a Praça é Nossa, mas ela teve que sofrer movimentações. O pai do Carlos Alberto da Nóbrega, o Manuel da Nóbrega, se ele, saísse, não sei exatamente onde ele se encontra, mas se ele saísse lá do seu mausoléu e fosse ligar a televisão, eu ia falar, cara, isso aí não é a Praça Nossa, entendeu? Eu não ia aceitar. Falar, não foi assim que eu fiz, cara. Não foi assim que eu fiz, né? Exatamente, entendeu? Porque o segredo, acho, do Carlos Alberto foi que ele ficou o tempo todo, mas ele foi trazendo novos personagens da época para... Porque é isso, porque se você não se renova, o público vai embora, entendeu? Então, a preocupação da gente é essa, entendeu? Assim, quem regula, no fim das contas, o humor é o público, entendeu? É a audiência. Até mesmo num comedy club, o que acontece, cara, é o seguinte, ou você consegue agregar
um público que gosta daquilo que você faz, independente do que você faça, ou você vai estar trabalhando para ver se você agrega outras pessoas diferentes daquelas que estão ali e tal, chamando com o seu conteúdo para fazer outras coisas. Aí uma determinada piada não funciona, não, as pessoas não riem, você vai deixando de lado, você vai caminhando para outro caminho, né? Entendeu? De maneira que você, no fim das contas, o comediante, ele é dependente da gargalhada. Entendeu? O que ele quer é ouvir o riso. O sucesso dele é o riso, entendeu? Sabe, pode ter vários outros fatores assim, isso aqui pode ser engajado, pode ser ativista, pode ser alienado, pode ser, mas assim, no fim das contas, o que o cara quer é ver gente rindo na frente dele, né? Muito show. Hélio, cara, é uma honra receber você aqui, muito mesmo, e a gente queria agradecer a participação sua, também a sua humildade, né? Afinal de contas, é importante ressaltar que a nossa assessora lá, ela mandou um recado para nós, falou, agradece ele na entrevista, porque, poxa, ela falou com você por telefone, extremamente humilde. É difícil hoje em dia a gente encontrar pessoas assim, né? Então, agradecer você por você ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Sim, desejar muito sucesso aí Para mim é um prazer, assim, sabe? Porque eu tenho essa consciência de que, apesar de ter um nome conhecido pelo Brasil inteiro, eu estou entrando numa área nova, entende? E eu quero que as pessoas saibam que eu tenho garrafa vazia para vender. Com certeza, com certeza. E, cara, é incrível, porque se você olhar, o teu show tá bombando. Ontem, inclusive, tava fazendo um show em Floripa, né? Então... eu fiz Tubarão, fiz Floripa, no Floripa Comedy, fiz o Hilário em Tubarão, fiz o Floripa Comedy, e ontem eu estava em Blumenau, fazendo o Porão Comedy, fizemos 2 sessões, o Pedro Pan foi uma das participações, e 2 sessões lotadas, foi um prazer, uma coisa enorme, e eu estou confiante que hoje não vai ser diferente. Vai, mas com certeza, inclusive até vou pedir que tu chega aqui, passa por trás das câmeras aqui, não tem como eu não mostrar a cara, porque nós estamos com outra fera do stand-up aqui, que é o nosso brother, Guilherme Turek, aqui, ó. Dá um olhinho pra câmera lá. E aí, tudo bem? Não, eu fiz o primeiro programa do Papo Jaguara, fui eu que fiz. Maneiro. Ele fez as honras de iniciar o nosso projeto, na época ainda nós éramos dentro de um quartinho, né? É verdade. Não, e a primeira vez que eu vim a Blumenau fazer eu ainda não tinha o Preto de Neve, eu fazia um show que era La Penha Convida. E aí convidei o Turek. Ele foi um dos primeiros... Vamos lá, foi um baita de um show, né? Foi muito bacana, entendeu? Isso foi no início do ano passado. Esse aí. Cara, que top. Ó, deixa eu deixar um recado aqui pra você, peraí. Você que é de Jaraguá do Sul, se você tá vindo pra cá também conhecer Jaraguá, tem um dos lugares que você precisa conhecer, que é o Tobata Comedy Club lá. Então, a galera que precisa conhecer o Tobata, como é que eles podem acompanhar? Fala o Instagram pra nós. Podem achar no Instagram lá do Tobata, que é @TobataPub. A gente trouxe pra Jaraguá um comedy club, o Hélio viaja o Brasil inteiro aí, a gente sabe o privilégio de ter uma cidade que tem um comedy club. E Jaraguá tem. Em Santa Catarina hoje já tem não aí 4, não é qualquer um, já tem 4 comedy clubs. Então a gente vem batalhando aí pra fazer essa cena da comédia tá nas periferias, vamos dizer assim, porque hoje em dia é muito difícil você conseguir trazer. Tem todo o custo de logística que é para trazer um artista do Rio de Janeiro, São Paulo. Então a gente fazer isso numa cidade que não tem nem aeroporto aqui, né? Que leva um aeroporto perto. Então é bem trabalhoso. Então se você é de Jaraguá, curte comédia, vai prestigiar ao vivo, que além do que você já prestigia na internet, no YouTube, enfim, nos streams, você vai ver que é completamente diferente, você vai gostar da experiência. Um recado que é importante é o seguinte, as pessoas tendem aí a assistir um show de nomes que ela conhece, quando na verdade um comedy club ele apresenta várias novidades, várias revelações, pessoas que estão fazendo humor, às vezes fazendo humor há muito tempo, humor em comedy club, em teatro e tudo mais, e que o grande público não conhece, e o cara é muito talentoso, então vale arriscar. Vai lá ver, eu não conheço o nome, não conheço esse cara, não sei o nome dele, não sei o quê, mas vai lá, entendeu? Dá uma olhada na agenda do Tobata Pub, que é o Tobata Comedy Club, e prestigia a galera que tá lá. Inclusive o Tobata tem a noite do Open Mic, né? Tem a noite do Open Mic, inclusive é uma noite que tem, acho que é na próxima semana, que é a noite do Open Mic, que é para talentos novos. E daí você pensa, mas eu vou pagar para ver o Hélio de La Penha, eu vou pagar. Não é, quanto mais desconhecido mais barato é. Então vai, que cabe no orçamento de todo mundo. Aí, ó. Galera, ó, o Turek
Valeu. Logo vai estar aqui de novo, aqui nós vamos contar. Então, cresceu um pouquinho desde o primeiro programa que ele veio aqui, mas eu também, então não posso falar nada. Mas, cara, ó, falando sério, eu vou deixar aqui, se você não entendeu, o @ certinho do Tobata, porque é muito top, você tem que conhecer, tem que prestigiar lá a agenda dele. Deixa o meu @ também, @lapena. Vou colocar, tá, claro. no Instagram. E ali eu tenho a minha agenda de shows e de vez em quando eu dou minhas cacetadinhas também. Aí, ó. E o teu canal no YouTube, você vai movimentar? Tá movimentando? Vai ter mais coisa por lá? O canal no YouTube, ele tem menos... tô fazendo menos movimento, entendeu? Porque hoje em dia as pessoas estão muito buscando as piadas mais curtas. Então eu tô fazendo mais reels do que fazendo um vídeo longo. Se eu tivesse estabelecido, mais produção também, né? Se eu tivesse estabelecido no YouTube, certamente eu estaria dando continuidade, entendeu? Mas começando agora, eu optei por trabalhar mais no Instagram e reverberar o que eu faço ali, trechos do show, comentários sobre as notícias e tudo mais, e colocar no Instagram, no Facebook, e por aí vai, Twitter, enfim. Sim. Cara, Hélio, muito obrigado, foi uma honra, mais uma vez. Valeu, poxa, eu tô emocionado aqui, porque, cara, a gente tá frente a frente com alguém que a gente via na televisão, dava tanta risada, né? E eu, principalmente, com as lembranças, hoje já não moro mais com meus pais, né? Então vem a lembrança de eu deitadinho no sofá, com o pai e a mãe lá assistindo, e tá hoje frente a frente aqui com você, é muito emocionante, muito obrigado. Até hoje eu tenho na minha cabeça uma esquetezinha que vocês fizeram, isso acho que foi em 91 ou 2001, quando o Raimundos tava ficando estourado com a música lá. Era assim, 2001. Feijoada dobradinha, fedeu, mas não fui eu. Meu namoro é com a porquinha, mulher de gases. Era dentro de um elevador. Eu jamais esqueci isso. Olha isso, cara. Você vê como marca, né? Tinha a ver, acho que tinha a ver até com aquela campanha que a gente fez, não só tipo um elevador. Cara, que legal. Galera, muito obrigado. Mais uma vez você está acompanhando o nosso episódio aí. Fica ligado que nos próximos capítulos aí a gente tem o Velho da Van, Afonso Padilha. Não tem mais. E hoje à noite a gente vai gravar também em Joinville. O Lucas Inutilismo vai sair a matéria. Eu não sei direito a data ainda, mas depois a gente solta no Instagram pra você. Então tem bastante coisa nova aí pra você. O Velho da Van também tá fazendo stand-up? Não tá fazendo, mas tá trazendo de tudo. Dá pra se dizer que faz, né? Tem uma hora que ele faz uma piadinha ali. Verdade. Nossa, mas então fica ligado, galera, beleza? E deixa seu like, se inscreve no nosso canal, dá essa moral pra gente aí. E fica ligado também no nosso Instagram, que a gente tá fazendo todos os cortezinhos bonitinhos lá pra vocês, beleza? Muito obrigado. Bife, encerra pra nós, por favor. Esse foi o Papo Jaguara de hoje. Obrigado por sua audiência e até mais! Aê! Valeu!